Olá, olá, personas, que tal? Espero que vocês estejam super bem. Então, continuando aí com os nossos assuntos das aulas a respeito de interpretar, como interpretar, né, questões de língua espanhola na prova do Enem ou em outros vestibulares, a gente hoje vai falar também de uma linguagem verbal e não verbal que se relaciona à questão do anúncio ou da propaganda, por exemplo. Então, é muito comum a gente encontrar na prova do Enem ah, um anúncio em espanhol, por exemplo, um banner, né, uma propaganda da televisão, por exemplo, uma propaganda não da televisão, mas que foi transmitida na televisão, algo assim como nas questões também de língua portuguesa. E algo que a gente tem que se atentar bastante aí, já muda um pouco, então, por exemplo, se na chart a gente também coloca um pouco da nossa atenção nas expressões, nas características dos desenhos em si, no anúncio a gente coloca mais atenção na foto e nas palavras, principalmente nas palavras. Então, a gente tem. Por que eu falo para vocês que não é preciso vocês saberem falar espanhol para vocês interpretarem bem uma questão de espanhol em um vestibular, por exemplo, no Enem, né? Porque eles não vão exigir que você fale, eles vão exigir que você. Eita! Que você saiba. Então, saber interpretar aqui nada tem a ver com saber traduzir, por exemplo. Porque se eu sei falar o espanhol, eu posso talvez pensar que, eu vou traduzir aqui o que está escrito e aí já vou entender o sentido. Não, não é possível que seja assim. Não é possível que seja somente assim. Então a gente vai ter aí também que prestar atenção em como, por exemplo, determinada palavra ela se encaixa no texto, no anúncio, na poesia, por exemplo, na música. É possível todos esses gêneros caírem aí na prova. Então a gente vai falar hoje especificamente da questão do anúncio publicitário. A gente pode ver um exemplo disso que eu estou falando para vocês na seguinte propaganda, no seguinte anúncio publicitário. Então a gente tem aí a seguinte mensagem: Lo que le hace al planeta, te lo haces a ti. Então, um primeiro dado. O segundo dado é a imagem que a gente tem atrás dessa frase, né? Então a gente tem um homem cuja parte do rosto dele está sendo desfragmentada, não sei se eu posso dizer dessa forma. Então a gente tem aí uma outra característica do anúncio, que é o de talvez persuadir, convencer a partir das imagens. Então a gente tem a frase grande, né? Lo que le haces al planeta te lo haces a ti. Então o que você faz no planeta você faz a si mesmo. E isso talvez possa levar a gente a interpretar de uma maneira. Eu interpreto na minha primeira leitura, como leitora, né? Eu digo que pode ser uma propaganda, um anúncio publicitário relacionada à preservação do meio ambiente, à preservação do meio ambiente, vale? Então, temos um segundo dado, a gente tem um segundo dado, que é o seguinte, a frase embaixo, actúa ora, hazte socio hoy, Greenpeace, Chile. Então a gente tem aí uma propaganda do Greenpeace do Chile, que é para atrair sócios, né? Então, pela questão de preservação ambiental. Então, temos actua ahora de socio hoy como uma inferência nesse sentido de ser uma propaganda, de tentar persuadir-nos. E a gente tem aí, então, um anúncio. Como poderia cair esse anúncio? Como questão. Essa pergunta, esse anúncio publicitário, ele foi parte do Enem 2017, da segunda aplicação, né? Então, a gente tem como pergunta, né? O enunciado da questão é o seguinte: o texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado lo que le haces al planeta te lo haces a ti e os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta A. Aceleram o envelhecimento da pele. B. Provocam a ocorrência de seca. C. Aumentam o dano atmosférico. D.
prejudicam o próprio homem e causam a poluição industrial. Então, a gente percebe que eles retiram um trecho da frase, né? Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. E a partir da confluência entre esse trecho da frase e a imagem atrás, né? Pressupõe alguns elementos negativos em relação, do homem em relação com o planeta em que ele vive. Então, a resposta correta dessa questão é a resposta D, né? Prejudicam o próprio homem. Então, a gente pode pressupor aí que essa imagem do homem com a metade do rosto sendo destruída, né? Ele está em fase de destruição e isso causa na gente uma sensação meio estranha, né? Fala, poxa, o cara tá sendo destruído, ele tá destruindo a si mesmo. Nossa, vou querer fazer parte desse Greenpeace aí do Chile. Isso é parte também da estratégia de convencimento, né, para que nós possamos nos juntar, fazer parte aí dessa associação pró-planeta, pró-preservação ambiental. Um outro dado que a gente também pode observar é que ele fala o seguinte: actua agora, faça agora, atue agora, tome uma atitude agora. Isso também faz com que a pessoa possa ser convencida a fazer parte do Greenpeace Chile, vale? Então a gente viu aí nessa aula que a junção do verbal e do não verbal é de extrema importância para a interpretação textual de um gênero como o anúncio, né, o texto publicitário. E que as palavras, no caso do anúncio publicitário, elas, em confluência com a imagem, elas nos remetem à interpretação. Então, não era necessário aqui que soubessem falar espanhol para entender esse anúncio publicitário. Então, a gente vê aí a imagem ajudando na construção dos sentidos. Entonces, mis amores, por hoy es solo. Hasta la próxima clase.